Que saudade de você! No canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! É o homem do oi, gente, né, gente? O homem do oi, gente. Olha, se inscreva, dê aquele like. A gente fala assim meio corrido, mas é importante que você, primeiro, se inscreva. Compartilhe, né, o nosso canal, muito importante para todos nós. E o like, gente, isso então é importantíssimo, você dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, do inferno, ele atendeu o seu chamado. Morávamos em Chavantes, cidade do interior de São Paulo, numa fazenda chamada Rolândia, e tivemos ali uma vida muito sofrida. O pai não se entendia com a mãe. Aliás, os dois não se entendiam nunca. Era mais ou menos assim. Ele não ligava para ela e ela não ligava para ele. Só que, assim mesmo, iam colocando filhos no mundo. Mesmo um não gostando do outro, ou um não suportando o outro, iam colocando filhos no mundo. Ao todo, somos em 7. 5 meninas e 2 meninos. A mãe quase não tinha tempo para nós. Ela precisava sair cedo de casa para lavar roupa para fora. E fazia isso no riozinho que passava não muito longe de onde morávamos. E nos levava junto. Já que não tinha quem tomasse conta de nós, ela levava a gente para a beira do rio, onde ela lavava as roupas. Enquanto ela lavava aquelas trouxas de roupas, trouxas essas que ela levava no carrinho de mão, a gente ficava brincando, correndo para cá, correndo para lá, se escondendo atrás das árvores e às vezes, sem que a nossa mãe percebesse, íamos para a beira do rio para a gente se refrescar um pouco, porque num trecho bem rasinho, a mãe não ligava da gente entrar. O pai trabalhava em um terreirão de café. Era um terreirão grande de café, saía cedo e voltava já cansado à noite. Com sono, não ligava pra gente também, não ligava mesmo. Nós moramos nessa fazenda por alguns anos, quando então o pai, já muito adoecido, cansado do serviço da terra, resolveu arrumar uma casinha na cidade. E aí é que as coisas se complicaram mesmo. Se complicaram ainda mais. Nem a mãe e nem o pai conseguiam trabalho na cidade. Eles não conseguiam serviço na cidade, porque eles não tinham uma profissão definida. E com os 6 filhos para criar e à espera de mais um, o que fez o pai? Colocou na cabeça que tinha de vir para São Paulo, que em São Paulo era a terra das oportunidades. Mas como? Se a gente aqui na cidade não está dando certo, que é uma cidade pequena, como é que você vai lá para São Paulo? E ainda vou sozinho, porque sozinho eu vejo se vai dar certo. Se der certo, eu venho buscar todo mundo. A mãe não concordou. A mãe bateu o pé. Ou então vai todo mundo para São Paulo, ou ele ficava com a gente. Ou ele ia para São Paulo e levava todo mundo, ou então ficava lá no interior com a gente. Pois como ela ia fazer com 6 filhos, ainda pequenos, e mais um na barriga, que seria o 7º? Foi quando então os dois se pegaram. Os dois brigaram feio. Porque o pai estava decidido: eu vou para São Paulo sim, e vou sozinho. Se der certo lá, eu venho buscar vocês. Mas a mãe falava: não, ou vai todo mundo ou você fica. Ou vai todo mundo junto, ou você fica aqui. Porque o que eu vou fazer com 6 crianças? E ainda mais esse aqui na barriga. Bom, os dois se pegaram, brigaram, mas o pai estava decidido que viria para São Paulo de qualquer maneira e sozinho. E foi o que aconteceu. A mãe ficou naquele estado de nervos, olha, mais brava. Falou que se ele fizesse aquilo de vir para São Paulo e deixá-la sozinha com as 6 crianças e mais aquele que estava na barriga, que ele não precisava nunca mais voltar. Que sumisse da frente dela, porque não ia mais precisar de um traste como marido.
Se você for realmente, suma, não venha nunca mais. Porque nem as crianças precisam de um traste como pai, e nem eu de um traste como marido. E mais ainda, e nessa hora, mamãe falou, olha, a maior besteira da sua vida. A mamãe disse as palavras mais repulsivas da vida. Se você for mesmo seu traste, seu ordinário, se você for mesmo lá para São Paulo, eu vou oferecer esse filho aqui pro diabo. Eu vou oferecer esse filho aqui pro diabo. Mas o meu pai, como eu disse, não quis nem saber, foi para São Paulo. E mamãe confirmou que ela ia oferecer então aquela criança que estava na sua barriga para que o diabo viesse tomar conta. E já foi gritando: diabo, esse homem está indo embora. Daqui para frente eu quero que você, diabo, venha ocupar o lugar dele. Venha morar nessa casa. Venha cuidar de mim e dos meus filhos. Venha, diabo, eu preciso de você e não dessa peste, desse vagabundo que não serve para nada, desse traste. Mamãe estava revoltada, ela simplesmente não aceitava aquilo que papai estava fazendo. E como nem o pai, nem a mãe nunca se deram bem mesmo, o pai nem ligou para as bobagens que ela dizia, que ela chegou a gritar que ela iria oferecer aquele filho para o diabo. E no dia seguinte, bem cedo, veio embora para São Paulo sozinho. Nem se despediu da gente, nem esperou que nós acordássemos. Mamãe ficou uma verdadeira fera, cara amarrada, emburrada, revoltada, cara feia. Tanto é que naquele dia, nem lavar as roupas ela lavou, nem limpar a casa ela limpou. E o tempo todo resmungando, o tempo todo falando: a peste já foi tarde, o ordinário não deixou nem saudade. Até porque no lugar dele vai vir pra cá o diabo, o Satanás. É ele que vai vir morar aqui nesta casa. É ele. O desgraçado foi. Mas no lugar dele vai ficar aqui o diabo. Inclusive eu te ofereço ao diabo. Você vai precisar de um pai mesmo. Ela falava isso, passando a mão na barriga. Você vai precisar de um pai mesmo. Você vai precisar de um pai. Então, que venha o diabo para ser seu pai. Devido à ignorância e à braveza de mamãe, as vizinhas estavam horrorizadas. Mulheres de muita fé, que frequentavam a igreja, e vendo mamãe naquele estado, nem se arriscavam a chegar perto dela, porque a achavam possuída. Elas diziam: ela está possuída. Elas evitavam, inclusive, chegar perto de mamãe. A nossa casinha na cidade era uma casa de madeira, de tábuas. Para não entrar vento pelas frestas, a mãe colocava panos para tampar tudo, principalmente nas noites mais frias. Era muito difícil resistir. Então, aquelas vizinhas sempre ajudavam a nós como podiam. Mas desde que mamãe começou a chamar pelo diabo, elas não vinham mais. Elas se afastaram totalmente de nós. E a mãe sempre daquele jeito, resmungando, xingando. Olha, que o pai tinha ido embora, não passava de um covarde, não passava de um cretino, e nunca mais quis saber dele. E começou a questionar: e aí, diabo? Você vai vir ou não vai vir aqui tomar conta aqui dessa casa, hein? Você vai vir ou não vai vir, seu diabo? 3 dias depois que ela começou a chamar o diabo, ela começou a ter dores no seu barrigão, na sua barriga, e começou a xingar: ô seu peste, para de me chutar, você tá me machucando. Ai, que droga, para com isso, seu peste, para com isso, para. Porque o bebê na barriga dela
chutava aqui, a chutava ali, e a gente percebia a barriga se mexendo, e ela então, ela gritava: para de chutar, seu peste! Foram 3 noites que ninguém conseguiu dormir direito, com mamãe xingando o bebê. Antes era xingando o pai e chamando o diabo. Agora era xingando o bebê e pedindo que o diabo aparecesse logo de uma vez para que cuidasse daquela criança. E na 3ª noite, naquele lugar em que nós morávamos, naquela casa em que nós morávamos, no silêncio da noite, acontece aquilo que deixou todo mundo horrorizado. Sem que ninguém saiba de onde surgiu, começamos a ouvir uivos horríveis. Uivos horríveis. Uivos que fizeram todos os cachorros da vizinhança latir e uivar também. Foi um festival de uivos. Eram uivos longos, demorados, que arrepiavam. Mamãe levantou e foi olhar pelas frestas das tábuas. Outros vizinhos também acordaram e foram olhar pelas janelas. O que estava acontecendo? Por que aqueles cachorros uivavam, latiam? E um uivo mais longo, mais forte, mais pesado. E o que viram? Um cachorro enorme, de um tamanho descomunal, correndo de um lado para outro e querendo atacar todos os outros cachorros, os cachorros das outras casas. E depois esse cachorro ficou rondando a nossa casa. Ele ficava rosnando e circulando em torno da casa, da nossa casa. No outro dia, quando o dia amanheceu, só se falava disso na vizinhança. E muitos que ouviram mamãe chamando pelo diabo disseram que ela tinha que ir embora. Quase que como um abaixo-assinado, sem ser um abaixo-assinado, todas foram lá, sabe, gritavam: você tem que ir embora, você tem que ir embora, vai embora, vai embora. Sim, todas as vizinhas disseram que ela tinha de ir embora de qualquer maneira, sumir dali. Porque o que ela estava fazendo estava realmente trazendo o diabo ali para nossa casa. E as vizinhas religiosas, gente do interior, gente que vai na igreja católica, na igreja evangélica, tinham absoluta certeza que o diabo já estava ali, pronto para entrar naquela casa. Só que mamãe também estava com medo daquela coisa atacar. Porque ela, apesar de chamar o diabo, apesar de oferecer aquela criança para que o diabo fosse o pai, agora, diante do fato mesmo, e das vizinhas revoltadas, pedindo para que ela fosse embora, aquela revolta na vizinhança, e o medo que ela passou a sentir, porque uma coisa é você falar, uma coisa é você chamar, outra coisa é você começar a ver a situação ficando crítica. Ela se arrependeu muito. Tanto que parou de invocar o diabo e de falar aquelas coisas horríveis. Mas, ao que tudo indicava, era tarde demais. Na noite seguinte, de novo, todos foram acordados pelos uivos. Aquele uivo forte, aquele uivo mais longo, e os cachorros da vizinhança, todos latindo e uivando também. Mas este cão maior, enorme, ele só rondava a nossa casa. Mostrava os dentes enormes, rosnava para outros cães, mas ele ficava só em torno da nossa casa, como se ele quisesse entrar. Tipo assim: fui chamado, estou aqui. Meus irmãos ficaram tão desesperados. Parecia que esse cachorro gigante queria entrar e iria entrar de qualquer jeito e a qualquer momento na nossa casa. Até que então, ele dá um uivo louco, um uivo doido, absurdo, e saiu correndo. Mas o pior é que o bebê, dentro da barriga da minha mãe, saltava, como se quisesse sair, Naquela madrugada, ninguém conseguiu dormir.
Na manhã seguinte, os vizinhos desesperados disseram que, além da minha mãe ter que ir embora, ter que sair o mais rápido possível, iriam chamar um padre para benzer a nossa casa. Nessas alturas, a mãe, que já estava agora sim arrependida e morrendo de medo, aceitou que o padre viesse. Aceitou. Mas que ela não tinha para onde ir. Ela tinha que ficar ali, mas ela estava arrependida, ela estava morrendo de medo. E o padre veio e benzeu toda a casa, lá do fundo para frente, e foi jogando água benta em todos os cantos. E ainda pediu um prato onde iria colocar bastante sal grosso, que ele iria benzer, que ele iria abençoar. Seria um sal bento, e deixaria o prato na porta de entrada, fora da casa. Deixaria aquele prato com aquele sal bento na porta da entrada, pois seria o meio de fazer o cão, ou melhor, o demônio, recuar e desaparecer para sempre. Porque com certeza o diabo estava vindo buscar o que foi oferecido a ele, a criança. Agora, desesperada, apavorada, mamãe confessou ao padre. E na sua confissão se disse muito arrependida e de joelhos, diante da cruz de Jesus, diante da cruz que o padre trouxe, ela pediu perdão, 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 1000 vezes perdão, meu Deus, perdão, perdão, e implorou que sua vida voltasse ao normal. Porém, havia uma preocupação. E o bebê? E o bebê? Será que o bebê vai nascer normal? Será que o bebê, ele já está sob a posse do demo? O diabo já tomou posse dele? O padre então disse para minha mãe que ela tivesse fé, pois a casa estava exorcizada, abençoada, e que ela deixasse fora da casa aquele prato com aquele sal grosso bento, e que ela tivesse fé. Foi o que ele disse: tenha fé. A noite chegou, mamãe colocou uma escora na porta, reforçou as janelas para que, caso o bicho voltasse, ele não conseguisse entrar, porque ela tinha certeza que se ele voltasse, dessa vez ele ia entrar em casa. Então ela colocou escora e foi de madrugada. De longe se ouviu um uivo longo, pesado, grosso, um uivo louco e apavorante. Todos os cachorros novamente agitados. E aquele bicho vem correndo. Dessa vez, com certeza, entraria em casa. Mas, quando esse animal, quando esse cão chega perto de casa, ele para. Ele para. Ele chega bem perto de casa, ele para. Para bem na porta de nossa casa. Mamãe está nervosa e nós ali abraçados uns aos outros, ela com aquela barriga, o bebê que salta, o bebê que se movimenta, parece que o bebê quer escapar, o bebê quer sair. E começamos a sentir um cheiro estranho vindo de fora, como que se entrasse pelas frestas, como se entrasse pela parede, até ali onde nós estávamos, aquele cheiro, exalava um cheiro desse cão. Sim, desse cão exalava um cheiro forte, que nós deduzimos fosse cheiro de enxofre. E ele tenta de todas as formas entrar, ele começa a arranhar aqui, arranhar ali. Mamãe reza, mamãe acende uma vela benta que o padre também havia deixado, quando nesse momento que ele vai em direção ao prato que está com sal bento ali na porta de entrada, ele dá uma patada que o prato se espatifa todo e aquele sal grosso voa para tudo quanto é lado, inclusive para cima dele. É quando então esse animal
Ele dá um salto tão grande, um salto violento, como se tivesse pisado numa bomba. E solta um uivo tão louco e desaparece. A partir daí, milagrosamente, como por um milagre, tudo voltou ao silêncio. Nesta madrugada, ninguém teve coragem de sair de suas casas, nem mesmo de abrir a janela para ver o que acontecia. No amanhecer do dia, todos testemunharam as paredes arranhadas, janelas e o prato com sal bento, o prato com sal grosso bento destruído. E desde então, a nossa vida voltou ao normal. O diabo, que por revolta de papai ter ido embora, deixá-la com os filhos ainda pequenos e com aquele na barriga. Papai, que ela chamava de traste. Sim, o diabo que tanto ela invocou, atendeu ao seu chamado. Mas, diante de tudo, mamãe se arrependeu, implorou o perdão a Deus. Mas agora, todos se preocupavam com o bebê que ia nascer. Seria ele filho de papai ou filho do diabo? Por sorte, o menino nasceu perfeito. Por sorte, muitos anos se passam de tudo isso que aconteceu e os moradores mais antigos de Chavantes sabem dessa história. Uma das vezes que eu fui para Chavantes com os meus filhos, eles viram as pessoas olharem para mim, os meus filhos viram as pessoas olharem para mim e comentarem: olha, é a irmã daquele menino que a mãe ofereceu para o diabo, olha aí, ela é a irmã daquele menino que a mãe ofereceu para o diabo. Hoje, meu irmão Luiz Cláudio é um homem abençoado por Deus, casado e pai de 3 filhos. O meu pai já é falecido, assim como também a minha mãe. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Do inferno, ele atendeu o seu chamado. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.